Tudo começou como uma brincadeira durante uma festa da empresa. Era uma sexta-feira à noite e todos estavam relaxados, aproveitando a oportunidade para se divertir fora do ambiente de trabalho. A música tocava suavemente ao fundo, enquanto os colegas conversavam animadamente e compartilhavam risadas. Eu estava perto do bar, tomando uma bebida, quando meu chefe, Renato, se aproximou. Ele era um homem carismático e começamos a falar sobre diversos assuntos, desde os projetos da empresa até nossas preferências esportivas. Em um determinado momento, a conversa se concentrou no futebol, uma paixão que compartilhávamos, e acabamos fazendo uma aposta amigável sobre o jogo do fim de semana. A ideia parecia inofensiva, uma brincadeira entre colegas. No domingo, assisti ao jogo com entusiasmo, mas meu time perdeu. Na segunda-feira, Renato me lembrou da aposta e fiquei curiosa para saber o que ele me pediria. Ele sugeriu um jantar para conversarmos mais. No início, fiquei surpresa, mas decidi aceitar o convite, vendo aquilo como uma extensão de nossa amizade profissional. Na noite do jantar, estávamos em um restaurante tranquilo e conversamos longamente sobre nossas vidas, sonhos e até mesmo nossos desafios no trabalho. A conversa fluiu naturalmente e a noite transcorreu de maneira agradável. A partir daí, nossa interação no trabalho mudou ligeiramente, mas sempre mantivemos o respeito mútuo e o profissionalismo. Nos dias seguintes, as lembranças daquele jantar permaneciam em minha mente, mas eu sabia que era importante me concentrar no trabalho e em minhas responsabilidades. Às vezes, certos momentos nos fazem refletir sobre nossos limites e escolhas, mas é fundamental manter o equilíbrio e as coisas em perspectiva. No entanto, algo havia mudado. Não conseguia parar de pensar em Renato, em seu sorriso, na forma como seus olhos brilhavam quando falava de suas paixões. Eu me sentia culpada por esses pensamentos, pois sabia que ele era casado e eu tinha um relacionamento estável com meu namorado, Pedro. Tentei ignorar esses sentimentos, convencendo-me de que era apenas uma atração passageira. Concentrei-me no meu trabalho e no meu relacionamento com Pedro, tentando evitar situações comprometedoras com Renato. Mas o destino tinha outros planos. Algumas semanas depois, a empresa nos enviou, Renato e eu, para uma conferência em outra cidade. Estaríamos fora por 3 dias, e embora eu tenha tentado mudar minha designação, não foi possível. A viagem foi um teste constante para minha força de vontade. Durante o dia, mantivemos uma atitude profissional, participando de palestras e fazendo networking com outros profissionais do setor. Mas à noite, jantando juntos no hotel, eu sentia que a tensão entre nós crescia. Falávamos sobre tudo e nada, rindo e compartilhando anedotas como velhos amigos. Na última noite, após um jantar particularmente agradável, Renato me convidou para tomar uma última bebida no bar do hotel. Eu sabia que deveria recusar, mas algo dentro de mim me impulsionou a aceitar. Enquanto bebíamos e conversávamos, nossas mãos se roçaram acidentalmente sobre a mesa. O contato enviou uma descarga elétrica por todo o meu corpo. Olhamos nos olhos um do outro, e naquele momento soube que ele sentia o mesmo. Sem dizer uma palavra, Renato se inclinou em minha direção e me beijou. Foi um beijo apaixonado, cheio de desejo contido. Por um instante, me deixei levar, esquecendo todo o resto. Mas então, a realidade me atingiu como um balde de água fria. Afastei-me bruscamente, murmurei uma desculpa e saí correndo para meu quarto. Passei a noite em claro, atormentada pela culpa e pela confusão. No dia seguinte, durante a viagem de volta, mal conversamos. O silêncio entre nós estava carregado de tensão e arrependimento. Ao chegar ao escritório, concordamos tacitamente em agir como se nada tivesse acontecido. As semanas seguintes foram um inferno. Cada vez que via Renato no escritório, meu coração se acelerava. Tentava evitá-lo, mas trabalhávamos juntos e era impossível não nos cruzarmos. Pedro notou minha mudança de humor e me perguntou várias vezes se algo estava errado,
mas não consegui reunir coragem para confessar-lhe o ocorrido. Um mês após o incidente, Renato me pediu que ficasse depois do expediente para discutir um projeto importante. Eu sabia que era uma má ideia, mas não podia me recusar sem levantar suspeitas. Quando todos foram embora e ficamos sozinhos no escritório, a tensão era palpável. Renato começou falando sobre o projeto, mas logo a conversa se desviou para o que havia acontecido entre nós. Ele me disse que não conseguia parar de pensar em mim, que nunca havia sentido algo assim por ninguém. Suas palavras eram como música para meus ouvidos, mas ao mesmo tempo me enchiam de angústia. Confessei que eu também sentia algo por ele, mas que não podíamos agir sobre esses sentimentos. Ambos tínhamos compromissos, responsabilidades. Ele assentiu, compreensivo, mas antes que eu pudesse reagir, me beijou novamente. Desta vez, não pude resistir. O que se seguiu foi uma voragem de paixão e culpa. Começamos um caso clandestino, encontrando-nos em hotéis discretos, inventando desculpas para nossos parceiros. Cada encontro era intenso, cheio de desejo e remorso em partes iguais. Meu relacionamento com Pedro se deteriorava, embora eu tentasse compensar minha infidelidade sendo mais atenciosa e carinhosa, a culpa me corroía por dentro. Ele suspeitava que algo estava errado, mas eu negava tudo, inventando desculpas sobre estresse no trabalho e cansaço. Enquanto isso, no escritório, Renato e eu mantínhamos uma fachada de profissionalismo. Ninguém suspeitava de nosso relacionamento, mas o segredo pesava sobre nós. Havia momentos em que nossos olhares se cruzavam durante reuniões, e eu sentia que todo mundo podia ver através de nós. A situação se tornou insustentável quando a esposa de Renato, Camila, começou a frequentar mais o escritório. Ela era uma mulher encantadora e vê-la me fazia sentir ainda pior. Um dia, Camila me convidou para tomar um café. Aceitei, sentindo que era o mínimo que podia fazer. Durante nossa conversa, Camila me confidenciou que sentia que Renato estava distante, que temia que houvesse outra mulher. Ela me olhou nos olhos, buscando uma amiga, uma confidente. Naquele momento, senti que era a pior pessoa do mundo. Mal consegui manter a compostura durante o resto da conversa. Naquela noite, chorei até adormecer. A culpa estava me consumindo. Decidi que tinha que terminar o caso. Não importava o que eu sentisse por Renato. No dia seguinte, pedi que nos víssemos depois do trabalho. Nos encontramos em nosso hotel habitual. Disse a Renato que não podíamos continuar assim, que estávamos destruindo nossas vidas e as das pessoas que amávamos. Ele tentou me convencer de que o que tínhamos era especial, que valia a pena lutar por isso. Mas eu sabia que tínhamos que parar. Saí do quarto do hotel com o coração partido, mas decidida a consertar as coisas com Pedro. No entanto, o destino tinha outros planos. Ao chegar em casa, encontrei Pedro sentado no escuro, com meu celular na mão. Ele tinha visto minhas mensagens com Renato. O que se seguiu foi a pior noite da minha vida. Pedro gritou, chorou, me acusou de tê-lo enganado durante meses. Eu não podia negar. Contei-lhe tudo, entre lágrimas, implorando que me perdoasse. Mas o dano estava feito. Pedro pegou suas coisas e foi embora, dizendo-me que precisava de tempo para pensar. Os dias seguintes foram um turbilhão. No trabalho, Renato ficou sabendo que Pedro sabia de tudo e entrou em pânico. Ele temia que sua esposa descobrisse, que perdesse seu emprego, sua reputação. Ele me culpou por não ter sido mais cuidadosa com minhas mensagens. Nosso relacionamento, que uma vez havia sido apaixonado, tornou-se amargo e cheio de recriminações. Tentei me concentrar no meu trabalho, mas era quase impossível. Cada vez que via Renato, sentia uma mistura de desejo e ressentimento. O ambiente no escritório ficou tenso, e alguns colegas começaram a notar que algo estava errado entre nós. Uma tarde, enquanto trabalhava até tarde, recebi uma ligação de Camila. Sua voz soava quebrada. Ela me disse que sabia de tudo, que tinha encontrado provas do caso de Renato. Meu mundo desmoronou naquele instante. Camila me perguntou se eu sabia de algo, se podia ajudá-la a entender o que havia acontecido.
Naquele momento, tive que tomar uma decisão. Podia mentir, proteger Renato e a mim mesma, ou podia dizer a verdade e enfrentar as consequências. Respirei fundo e contei tudo a Camila. Disse-lhe que eu era a outra mulher, que sentia profundamente e que entenderia se ela me odiasse. Para minha surpresa, Camila não gritou. Sua voz, embora cheia de dor, manteve-se calma. Ela me agradeceu por minha honestidade e me disse que precisava de tempo para processar tudo. Desliguei o telefone, sentindo-me ao mesmo tempo liberada e aterrorizada pelo que viria. No dia seguinte, Renato não veio trabalhar. Recebi uma mensagem dele dizendo que Camila o havia expulsado de casa, que tudo havia acabado. Ele me pediu que nos encontrássemos, que fugíssemos juntos, que começássemos uma nova vida. Por um momento, considerei a ideia. Não era isso que eu havia desejado em segredo? Uma oportunidade de ficarmos juntos sem nos escondermos? Mas então pensei em Pedro, em Camila, em todas as pessoas que havíamos magoado. Percebi que o que Renato e eu tínhamos não era amor, mas uma obsessão destrutiva. Respondi que não, que tínhamos que enfrentar as consequências de nossos atos. Minha história ainda não terminou. Por favor, considere se inscrever no canal. Obrigada. Waba, voltamos à história. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e mudanças. Renato pediu demissão da empresa, incapaz de enfrentar o escândalo que se aproximava. Eu considerei fazer o mesmo, mas decidi ficar e enfrentar o que viesse. Surpreendentemente, meus colegas foram mais compreensivos do que eu esperava. Muitos me ofereceram apoio, embora outros me olhassem com desaprovação. Pedro, depois de semanas de silêncio, entrou em contato comigo. Ele queria conversar, encerrar o capítulo de nosso relacionamento de uma maneira mais madura. Nos encontramos em um café neutro e tivemos uma conversa dolorosa, mas necessária. Ele me disse que, embora não pudesse me perdoar completamente, entendia que os relacionamentos são complicados e que as pessoas cometem erros. Desejou-me o melhor e se despediu, deixando-me com uma mistura de alívio e tristeza. Camila, por sua vez, me surpreendeu ainda mais. Um dia, ela me pediu para nos encontrarmos. Eu temia o pior, mas, quando nos encontramos, ela me agradeceu novamente por minha honestidade. Disse-me que, embora eu tivesse causado a ela uma dor imensa, minha confissão lhe dera força para enfrentar os problemas em seu casamento. Ela me contou que ela e Renato estavam em terapia, tentando reconstruir seu relacionamento. Enquanto ouvia Camila, percebi quanto dano uma mentira pode causar e quanto poder a verdade pode ter. Embora eu tivesse perdido muito, senti que finalmente podia começar a me perdoar. Os meses passaram e, pouco a pouco, minha vida começou a tomar um novo rumo. Concentrei-me no meu trabalho, em reconstruir minhas amizades e em me curar. Comecei a fazer terapia, enfrentando meus próprios demônios e tentando entender por que tinha tomado as decisões que tomei. Um dia, quase um ano depois do início de toda essa história, recebi um e-mail de Renato. Ele me contava que ele e Camila haviam decidido se dar uma segunda chance, que estavam trabalhando duro em seu casamento. Ele me agradeceu por não ter fugido com ele naquele dia, por tê-lo feito ver que o que tínhamos não era real. Suas palavras, embora agridoces, me deram um senso de encerramento. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebi que essa experiência, embora dolorosa, tinha me ensinado lições valiosas. Aprendi sobre a importância da honestidade, não só com os outros, mas comigo mesma. Aprendi que o amor verdadeiro não se constrói sobre mentiras e enganos, mas sobre confiança e respeito mútuo. Também aprendi que as decisões que tomamos têm consequências que vão além de nós mesmos. Cada ação, cada mentira, cada momento de fraqueza pode ter um efeito dominó nas vidas daqueles que nos rodeiam. Essa realização me tornou mais consciente de minhas ações
e mais comprometida em viver uma vida autêntica e ética. Com o tempo, comecei a sair novamente. Fui cautelosa, levando as coisas com calma e sendo sempre honesta sobre meu passado. Conheci alguém, Marcelo, que me aceitou com meus erros e tudo. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, baseado na confiança e na comunicação aberta. No trabalho, pouco a pouco recuperei o respeito de meus colegas. Concentrei-me em ser a melhor versão de mim mesma, profissional e pessoalmente. Até fui promovida, ocupando o cargo que Renato havia deixado vago. Era uma ironia do destino, mas encarei como uma oportunidade para demonstrar meu valor e minha integridade. Um dia, enquanto caminhava pelo parque com Marcelo, vi Renato e Camila ao longe. Estavam sentados em um banco, conversando e rindo. Por um momento, senti uma pontada de nostalgia, mas logo percebi que já não sentia nada por Renato. O que eu havia confundido com amor tinha sido apenas uma ilusão, uma fantasia alimentada pela emoção do proibido. Marcelo notou minha mudança de expressão e me perguntou se estava tudo bem. Contei-lhe sobre Renato e Camila e sobre tudo o que havia acontecido. Já tinha falado do meu passado para ele, mas vê-los ali trouxe tudo à tona novamente. Marcelo me ouviu com atenção, segurou minha mão e disse que estava orgulhoso de como eu havia lidado com tudo e da pessoa em que eu havia me tornado. Naquela noite, enquanto refletia sobre o encontro no parque, percebi o quanto eu havia mudado. Já não era a mesma pessoa que se deixara levar por uma atração proibida. Eu tinha crescido, amadurecido e aprendido com meus erros. No entanto, a vida tem uma maneira curiosa de testar nossas resoluções. Alguns meses depois, a empresa anunciou uma reestruturação. Como parte das mudanças, foi criado um novo departamento e, para minha surpresa, Renato foi recontratado para dirigi-lo. A notícia causou alvoroço no escritório. E senti todos os olhares sobre mim, esperando minha reação. O dia em que Renato voltou ao escritório foi tenso. Nos cumprimentamos cordialmente, mantendo uma distância profissional. Na reunião de apresentação, nossos olhos se encontraram brevemente. E pude ver nos dele uma mistura de emoções: arrependimento, nostalgia e talvez um vislumbre do que uma vez sentimos. Depois da reunião, Renato me pediu para conversar em particular, sem reuniões a sós nem conversas pessoais. Renato assentiu, respeitando minha decisão. Os meses seguintes foram um exercício de autocontrole e maturidade. Trabalhar com Renato trouxe de volta algumas lembranças, mas eu já não sentia a atração de antes. Em seu lugar, havia um entendimento mútuo, um respeito nascido de termos passado pelo fogo e sobrevivido. Meu relacionamento com Marcelo continuou florescendo. Seu apoio incondicional e sua compreensão me ajudaram a navegar por essa nova situação. Uma noite, enquanto jantávamos em casa, Marcelo me surpreendeu com um pedido de casamento. Entre lágrimas de alegria, aceitei. A notícia do meu noivado se espalhou rapidamente pelo escritório. Recebi felicitações de todos, incluindo Renato. Sua felicitação foi sincera, e pude ver em seus olhos que ele também havia encontrado paz. Enquanto planejava meu casamento, não pude evitar refletir sobre como as coisas haviam mudado. Há apenas 2 anos, eu estava presa em uma rede de mentiras e enganos, acreditando estar apaixonada por um homem que não podia ter. Agora, estava prestes a me casar com alguém que me amava por quem eu era, com todos os meus defeitos e erros passados. O dia do meu casamento chegou, e foi mais bonito do que eu jamais imaginei. Rodeada de amigos e familiares, me uni a Marcelo em matrimônio. Durante a recepção, notei que Camila estava entre os convidados. Eu havia hesitado em convidá-la, mas no final senti que era o certo. Ela se aproximou para me felicitar, e compartilhamos um momento de entendimento mútuo. Ambas havíamos crescido através da dor e encontrado um caminho para a felicidade. Quando Marcelo e eu partimos para nossa lua de mel, me senti verdadeiramente em paz pela primeira vez em muito tempo. Eu havia aprendido que o amor verdadeiro não é uma paixão desenfreada
que te leva a trair seus valores, mas um companheirismo profundo baseado na confiança, no respeito e na honestidade. Os anos se passaram e minha vida tomou um rumo que eu nunca teria imaginado. Marcelo e eu tivemos 2 filhos e encontrei um equilíbrio entre minha carreira e minha família que me enchia de satisfação. No trabalho, continuei ascendendo, eventualmente me tornando diretora do departamento. Renato e eu mantivemos uma relação profissional cordial ao longo dos anos. Às vezes, durante as longas reuniões de estratégia, nossos olhares se cruzavam e eu podia ver um lampejo de reconhecimento, uma lembrança compartilhada do que uma vez foi. Mas já não havia anseio nem arrependimento, apenas a certeza de que ambos havíamos encontrado nosso caminho. Um dia, anos depois, recebi uma notícia impactante. Renato havia falecido repentinamente de um ataque cardíaco. A notícia me abalou mais do que eu esperava. Embora nosso relacionamento tivesse sido complicado, Renato havia sido uma parte significativa da minha vida, um catalisador para a mudança e o crescimento. Compareci ao funeral com Marcelo ao meu lado. Vendo Camila e os filhos de Renato, senti uma mistura de emoções, tristeza por sua perda, gratidão pelas lições aprendidas e uma profunda apreciação pelo caminho que minha vida havia tomado. Depois do funeral, Camila me procurou. Ela me abraçou e me agradeceu por ter vindo. Contou-me que em seus últimos anos, Renato havia falado frequentemente sobre como nossa história o havia ensinado o verdadeiro valor do amor e da fidelidade. Ela me disse que, apesar de toda a dor, estava grata porque essa experiência havia fortalecido seu casamento em última instância. Naquela noite, enquanto estava deitada ao lado de Marcelo, refleti sobre a jornada que havia sido minha vida. Desde aquela festa da empresa onde tudo começou, até este momento, eu havia experimentado amor, traição, culpa, redenção e, finalmente, paz. Percebi que cada decisão, cada erro, cada momento de fraqueza e cada ato de coragem me havia levado até onde eu estava agora. O caso com Renato, embora doloroso e cheio de remorsos, havia sido um ponto de virada crucial em minha vida. Ele me havia ensinado o valor da honestidade, a importância da integridade e o verdadeiro significado do amor. Olhei para Marcelo, dormindo pacificamente ao meu lado, e senti uma onda de amor e gratidão. Ele havia sido minha rocha, meu companheiro nessa jornada de autodescoberta e crescimento. Com ele, eu havia aprendido que o amor verdadeiro não é uma chama ardente que consome tudo em seu caminho, mas uma luz constante que ilumina o caminho através dos momentos escuros. Pensei em meus filhos, em como eu queria ser um exemplo para eles. Queria que eles entendessem que todos cometemos erros, mas que o importante é aprender com eles e se esforçar para ser melhor a cada dia. À medida que adormecia, me sentia em paz com meu passado e animada com o futuro. Eu havia aprendido que a vida não é uma linha reta, mas um caminho sinuoso cheio de desafios e oportunidades de crescimento. E embora não pudesse mudar as decisões que havia tomado no passado, podia usar essas experiências para moldar um futuro melhor. Na manhã seguinte, acordei com uma nova determinação. Decidi que era hora de compartilhar minha história, não como uma confissão ou uma busca por absolvição, mas como uma lição para outros que pudessem estar lutando com decisões difíceis ou tentações perigosas. Comecei a escrever um livro, narrando minha experiência de maneira honesta e sem floreios. Não me pintei como uma vítima nem como uma heroína, mas como uma pessoa real que cometeu erros, aprendeu com eles e encontrou a redenção. O processo de escrita foi catártico. Reviver aqueles momentos não foi fácil, mas com cada palavra que escrevia, sentia que me libertava um pouco mais das correntes do passado. Marcelo me apoiou em cada passo do caminho, lendo rascunhos e oferecendo sua perspectiva. Quando o livro ficou pronto, hesitei em publicá-lo. Temia as reações, o julgamento dos outros, o possível impacto em minha carreira e em minha família. Mas Marcelo me lembrou por que eu havia decidido escrevê-lo em primeiro lugar.
para ajudar outros e para finalmente encerrar esse capítulo da minha vida. Com o coração na garganta, enviei o manuscrito para várias editoras. Para minha surpresa, recebi respostas positivas. Uma editora em particular se mostrou entusiasmada, dizendo que minha história poderia ressoar com muitas pessoas que enfrentaram dilemas morais semelhantes. O dia em que meu livro foi lançado foi surreal. Ver meu nome na capa, minha história ali para que todos lessem, me encheu de uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. As reações foram variadas, como era de se esperar. Alguns me criticaram, julgando minhas ações passadas. Outros me elogiaram por minha honestidade e coragem ao compartilhar uma história tão pessoal. O que eu não esperava era a avalanche de mensagens de pessoas que se identificavam com minha experiência. Recebi e-mails de homens e mulheres que haviam passado por situações semelhantes, agradecendo-me por dar voz a eles e por mostrar-lhes que havia esperança depois do erro. Uma tarde, enquanto assinava livros em uma pequena livraria, uma jovem se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Ela me disse que meu livro a havia ajudado a tomar a decisão de terminar um relacionamento extraconjugal antes que fosse tarde demais. Ela me abraçou e me agradeceu por salvar seu casamento. Naquele momento, soube que compartilhar minha história havia valido a pena. O sucesso do livro me levou a dar palestras em conferências e universidades. Falei sobre ética no local de trabalho, sobre a importância da honestidade nos relacionamentos e sobre como enfrentar as consequências de nossas ações. Cada vez que compartilhava minha história, sentia que me curava um pouco mais. Um dia, recebi um convite inesperado. Camila queria me ver. Nos encontramos no mesmo café onde, anos atrás, tivemos aquela dolorosa conversa. Desta vez, no entanto, o ambiente era diferente. Camila me agradeceu por escrever o livro, por contar nossa história de uma maneira que honrava a memória de Renato e que poderia ajudar outros. Ela me contou que o livro havia iniciado conversas importantes em sua família, especialmente com seus filhos já adultos. Havia permitido que eles vissem seu pai não como um vilão ou um santo, mas como um ser humano complexo que cometeu erros, mas também aprendeu com eles. Enquanto conversávamos, percebi o quanto ambas havíamos crescido. A dor e a traição que uma vez nos separaram agora nos uniam em um entendimento mútuo. Camila me contou sobre sua vida após Renato, como havia encontrado força em si mesma e como estava ajudando outras mulheres a superar infidelidades. Ao nos despedirmos, Camila me abraçou e me disse algo que nunca esquecerei. Obrigada por me ajudar a perdoar, não só Renato e você, mas também a mim mesma. Naquela noite, enquanto jantava com Marcelo e nossos filhos, me senti sobrecarregada de gratidão. Olhei para minha família, o amor da minha vida e os filhos que havíamos criado juntos, e me maravilhei com como a vida pode nos dar segundas chances se estivermos dispostos a aprender e crescer. Refleti sobre o longo caminho que havia percorrido desde aquela noite na festa da empresa. Cada decisão, cada erro, cada momento de fraqueza e cada ato de coragem me havia trazido até este ponto. Eu havia aprendido que o amor verdadeiro não é uma fantasia perfeita, mas um compromisso diário de honestidade, respeito e perdão. Percebi que minha história não era apenas sobre infidelidade e redenção. Era uma história sobre crescimento pessoal, sobre enfrentar nossos erros e usar essas experiências para nos tornarmos melhores versões de nós mesmos. Era uma história sobre o poder da verdade, mesmo quando é dolorosa, e sobre como essa verdade pode libertar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Enquanto meus filhos riam e Marcelo sorria para mim do outro lado da mesa, senti uma paz profunda. Eu havia passado pelo fogo e saído mais forte, mais sábia e mais capaz de amar verdadeiramente. Minha jornada não havia sido fácil, mas cada passo me havia levado a este momento de felicidade e plenitude. E assim, olhando para o futuro com esperança e gratidão, percebi que minha história de amor, traição e redenção não era o fim.
mas o começo de uma vida vivida com autenticidade, compaixão e amor verdadeiro.